Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Vamos ler o que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 13, do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim, os israelitas moraram em suas casas como anteriormente. Vamos lá. O primeiro versículo que nós lemos fala o seguinte: E fez o que o Senhor reprova. Primeiro ponto é que nós precisamos entender que há coisas que o Senhor aprova e há coisas que o Senhor reprova. E aqui eu estou falando de um modo geral, para além desse contexto propriamente dito que nós lemos. De um modo geral, de um modo amplo, para a nossa vida como um todo, há coisas que o Senhor aprova e há coisas que o Senhor reprova. E as Escrituras nos orientam nesse sentido. Nós precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que não importa se nós estamos no século XXI e etc e tal, mas ainda assim existe certo e existe errado. Eu lembro que no contexto no qual eu vim a conhecer a Jesus de uma forma mais íntima e profunda, da forma que eu o conheço hoje e que eu permanecerei conhecendo não só durante toda a vida, mas para sempre, porque ninguém pode falar que já conheceu tudo a respeito de Deus. Mas eu lembro que na época, antes de eu ter esse encontro com Jesus, na minha concepção, eu estava levando uma vida ok. Ainda que eu estivesse fazendo coisas que a Bíblia reprova, para mim estava ok. Para mim, o fato de eu acreditar em Deus e fazer um bem aqui e outro acolá, estava ok. Só que eu cheguei numa conclusão, para minha vida pessoal, que Deus queria algo além. Que Deus estava me chamando para algo além. Que Deus estava me chamando não apenas para acreditar nele, mas para mergulhar na sua palavra e viver a partir do entendimento dela. O salmista fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Até aquele momento, a palavra de Deus não era lâmpada para os meus pés e nem luz para os meus caminhos, porque eu não vivia conforme as Escrituras. Então, a partir desse encontro que eu tive com Cristo, eu mudei, tive uma metanoia, uma mudança de mente nesse sentido. Passei a viver conforme
essa lâmpada, essa bússola para a minha vida. E isso é uma conclusão que eu cheguei. Cada indivíduo vai chegar à sua própria conclusão. A espiritualidade, relação com Deus, jamais deve ser imposta. Cada um vai chegar no seu entendimento. Cada um vai compreender se o que está fazendo, onde está, se haverá continuidade ou descontinuidade, ou não. Cada um tem a sua liberdade. Mas para mim, na minha vida, foi assim, conforme eu descrevi para vocês. Então, eu entendi, que há coisas que Deus aprova e há coisas que Deus reprova. E eu entendi isso não mediante uma grande ideia que eu tive ou eu estava inventando a roda. Não, simplesmente está escrito na palavra. Conforme nós acabamos de ler. Ele fez o que o Senhor reprova. Então, a Bíblia nos fala isso, que existe certo e errado. Há coisas que o Senhor aprova e há coisas que o Senhor reprova. E naquele momento, o povo fez coisas que o Senhor reprovava. E aconteceu que Israel estava sob domínio estrangeiro. Só que tempos depois, a Bíblia nos informa que Deus providenciou um libertador para Israel. E eles escaparam deste poder que estava dominando-os. O ponto aqui é o seguinte, talvez você já até pegou aqui onde nós vamos chegar. A Bíblia diz lá em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o homem pecou contra Deus. A Bíblia diz que o homem fez coisas que o Senhor reprova. E houve a queda mediante isso. Houve a queda, houve a entrada do pecado no mundo. O homem que foi criado imortal, Adão e Eva eram imortais, agora passou a conhecer o que era a morte. Só que em dado momento, Deus enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, oferecendo-nos assim a salvação, a vida eterna. Jesus foi esse libertador enviado para Deus, não nos libertando de um domínio estrangeiro ou de algo nesse sentido, mas de algo além, libertando-nos de nós mesmos e etc. Então, meu irmão e minha irmã, Deus enviou o seu libertador para que nós pudéssemos ter vida. Deus não deixa os seus filhos e filhas na mão. Apesar, como nesse contexto que nós lemos, apesar do povo ter pisado na bola contra Deus, o cuidado de Deus permaneceu. Deus enviou um libertador para aquela nação, aquele povo, para que eles fossem salvos. Da mesma forma, o homem pisou na bola com Deus em relação ao pecado, mas o cuidado de Deus permaneceu. Ele enviou o libertador, o seu Filho Jesus, para salvar-nos. Então é muito interessante essa questão do cuidado de Deus, né? Mesmo nós pisando na bola, ele permanece fiel, nos amando, cuidando da gente. E até mesmo essa questão que nós falamos anteriormente, do certo e errado, coisas que o Senhor aprova e reprova, isso é também cuidado de Deus. Não é que Deus ele é aquele ser chato que fica ali, não, isso é certo, isso é errado. Não. Essa questão de coisas que ele aprova e reprova é cuidado dele para nós mesmos. É um cuidado de Deus para nós. Muitas coisas que estão classificadas como pecado no contexto do Antigo Testamento eram coisas assim.
até de questões sanitárias. Porque, por exemplo, se o povo fizesse aquilo que era proibido na lei, a pessoa corria literalmente um risco de vida por uma questão de saúde, uma questão clínica. Como, por exemplo, na questão de alimentos. Então, foi estabelecido, não, isso aqui é pecado. Por quê? Porque se o indivíduo comesse, por exemplo, ele poderia ter um risco de vida mediante a ingestão do alimento. Então, é só um exemplo aqui do cuidado de Deus. O que era errado não era porque Deus ele é chato e estabeleceu isso. Não, era um bem para a própria pessoa, para o próprio ser humano. E assim o é perante as Escrituras, meu irmão e minha irmã. Então, que nós possamos entender o cuidado, o amor, o ousado, o furioso amor de Deus por nós. Por nós. Amém. Que se você quiser conhecer se você quiser crescer no seu nível de conhecimento a respeito deste Deus que te ama, eu posso ter uma oportunidade para você. Acesse o meu site que está na descrição deste vídeo do Café com Fé no YouTube e confira esta oportunidade. Quando você investe no conhecimento a respeito de Deus, você está investindo em algo não apenas que você vai usar nesta vida terrena, mas sim por toda a eternidade. Não deixe de deixar, né? Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo se você gostou, se você foi abençoado, edificado com esta mensagem do Café com Fé, e envie para pelo menos uma pessoa da sua lista de contatos do WhatsApp para que você possa abençoar a vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.